Hoje é a lição 3, vamos lá. Quase todos nós tínhamos fortalezas do inimigo aonde, pessoal? Em nossas vidas. Alguns as têm até hoje, mesmo sendo servos de Cristo. Qual fortaleza do diabo está de pé na sua vida? Talvez você vai me perguntar, mas pastor Luiz, isso não está errado pela Bíblia? Porque pastor, eu aceitei Jesus. Como que eu ainda tenho uma fortaleza do diabo? É que você tem que entender algo importante. O homem, ele é tridimensional. Ele é um espírito que tem uma alma e habita onde? No corpo. 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala isso, que o homem é tridimensional. Então, quando eu aceitei Jesus, o meu espírito foi recriado, ele é novo. A alma não. Ela continua a mesma. Por quê? Porque eu tenho lembranças do passado, da infância, acontecimentos. A gente lembra ou não lembra? Ou quando você aceita Jesus, irmão, você quer aceitar Jesus? Quero. Então levanta a mão, Jesus, o Senhor é meu Salvador, tal. Amém, amém. Opa, onde que eu estou? O que eu acabei de fazer agora? Acontece isso? Não. Então a alma continua a mesma. O que acontece? Às vezes eu aceitei Jesus, mas eu não venci um trauma. E o diabo, através desse trauma, construiu uma fortaleza na minha alma. E naquela área da minha vida, ele me limita, ele me atrapalha, ele me impede de vencer. Às vezes eu aceitei Jesus, mas lá na infância, a pessoa teve um abuso, ou às vezes foi molestada, ou molestado. Eu aceitei Jesus, mas às vezes isso ainda é algo que trava a alma dessa pessoa, e que algumas áreas da vida impede essa pessoa de vencer. Eu aceitei Jesus, mas às vezes eu fui criado num lar onde o meu pai me xingava, brigava comigo. Meu pai era aquele pai durão, só humilhava você, chamava você de burro, nunca te deu um elogio. Você vai crescer e vai ser um homem adulto, mas você vai ter vários problemas, porque você precisa libertar a sua alma dessas coisas que aconteceram. O meu espírito é novo, mas às vezes você tem uma crença limitante, se acha incapaz, ou às vezes vai ser meio durão com a esposa, que nem o pai, imitando aquele comportamento errado, porque são coisas que estão impregnadas na nossa mente, e nós precisamos ir arrancando tudo isso, para realmente nos tornarmos novas criaturas. O trabalho de Deus é fazer o meu espírito ser novo, agora a minha alma é um trabalho meu. O apóstolo Paulo disse que eu tenho que renovar a minha mente pela palavra de quem? De Deus. Quando você chegou na igreja, às vezes tinha uma fortaleza do diabo na sua mente. Eu sou pobre, eu não tenho condições, isso não é para mim, eu vou ter sempre aquele carrinho que eu tenho que empurrar, ele dá 2 tossidas, daqui a pouco ele pega. É, pastor, minha vida é assim, eu nasci num lar e tal, não, aquela praia não é para mim, tal coisa. Era a sua mentalidade. Aí você começa a ouvir o pastor pregar, a sua mentalidade muda. Não, Deus tem o melhor para mim. Quando eu for viajar, eu vou para um lugar bacana, eu vou levar minha família, eu posso todas as coisas naquele que me... Aquilo muda, nosso entendimento parece que se abre, a gente, puxa. E às vezes você já era de Deus há muitos anos, só que a sua alma ainda estava aprisionada com fortalezas que o diabo construiu. Então ele me impedia de viver a prosperidade. Tem muito crente dentro da igreja que deve lembrar do que eu vou falar agora. Teve uma fase do evangelho que os crentes não oravam para ficarem curados, porque eles diziam assim, ó, Deus está me provando, essa doença é um teste, Deus está me testando, é um karma, eu tenho que carregar, eu estou pagando por algo que eu fiz, Deus está me testando, eu acho que eu pequei muito, eu estou pagando agora, eu tenho que aguentar firme. Quem é que já ouviu falar disso? Você já ouviu? Tinha muito crente que era assim. Isso era uma fortaleza que o diabo construiu na alma da pessoa. Ela tem direito à cura, mas ela não busca pela cura. A palavra fala de cura, mas quando a pessoa lê a Bíblia, parece que ela não enxerga. A alma dela às vezes ainda está na mão do inimigo, e isso não pode acontecer com você. Às vezes eu aceitei Jesus genuinamente, eu nasci de novo, mas a minha alma está aprisionada na mão do diabo e tem um pecado que a pessoa não se liberta. Mas nós vamos vencer. Quem é que vai vencer? Então vamos lá, continua comigo. O que mais que eu botei aqui? Qual fortaleza do diabo está de pé na sua vida? Segundo os Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E nós temos que começar a destruir tudo que a gente perceber que ainda está de pé na nossa alma, nossa vida. Vamos seguir, vamos lá. Fortalezas, o que são fortalezas? São fortificações que o inimigo vai construindo em nossa alma através de acontecimentos que vivemos. Como? Primeiro, como é que ele começa a construir? Aonde? Na infância. Lá na infância, por exemplo,
Você derramou o suco na toalha e o pai, boca aberta, burro, mão furada, idiota. Só te humilha. Você vai ouvindo aquilo. De uma pessoa que é superior à autoridade que você admira. Você tira nota ruim. Eu vou te tirar dessa escola, tu tá gastando meu dinheiro, eu tô perdendo meu tempo contigo, tá botando meu dinheiro fora, tu não presta. Olha o que você está fazendo com seu filho. Continue fazendo isso. E fora outras coisas. Seu filho vai ser introvertido, tímido, vai ter vergonha de apresentar o trabalho na frente da classe. Ele vai ficar tremendo. Vai ter dificuldade às vezes de se relacionar com outros jovens e crianças, vai ficar aquele mais no cantinho. A não ser que ele encontre Jesus, que a gente ajude, ou às vezes o comportamento dos pais mude, mas ele tem medo, às vezes, de enfrentar o chefe, porque ele tem medo que o chefe grite, fale alguma coisa, porque a vida toda o pai gritava. Ele não sabe por que ele tem esse medo de alguém gritar, ou ele tem medo de falar alguma coisa aí, ele nunca diz não para ninguém, e começa a ter o vício de agradar quem? A todos. E a gente não sabe, pastor, de onde veio isso? Bom, mas eu aceitei Jesus, mas eu preciso me libertar. Como é que eu me liberto? Quando eu ouço a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu começo a aprender quem eu sou, qual é a minha identidade, o que Jesus fez por mim. Eu não sou o que meu pai dizia, eu não sou o que... mas você nasceu pobre, vai morrer? Quem é que ouviu falar disso? Irmão, muda isso, renova a sua mente. Eu posso ter nascido pobre, mas eu conheci o Deus dono do ouro e da prata. O Deus que falou para mim que Ele supre todas as minhas necessidades. Eu conheci o Senhor, Ele diz que se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz que eu sou mais do que vencedor, que eu posso todas as coisas. E Ele diz que veio me dar vida e vida com... Eu posso ter nascido pobre, mas eu conheci um Deus que vai mudar a minha história, porque Ele ama a prosperidade do servo dele. Então quando eu deixo a palavra entrar, essa palavra vai entrando, vai abrindo meu entendimento, vai abrindo os meus olhos, vai fazendo com que aquela venda que o diabo colocou vá caindo por terra. Porque eu vou aprendendo, por exemplo, o crente começou na igreja, ele ouve uma doutrina que ele tem que aceitar a doença, que é um karma, que ele está pagando, que Deus está provando. Esse câncer é um teste de Deus na tua vida. Aí eu começo a ouvir a verdade, que pelas feridas de Jesus, o que nós somos? Aí os meus olhos se abrem, mas como é que pode? Se Deus falou que eu estou curado, o que Ele está me testando? Aí eu começo a conhecer Deus, e eu vou vendo que o meu entendimento era um entendimento falso, entendimento inimigo. Agora continua, na infância, cuidado, muitas coisas acontecem na infância. O caráter dos seus filhos são formados dentro de casa, até os 6, 7, 8 anos, você está formando aquela criança o que ela vai ser. Passe coisas boas. Eu não estou dizendo que não tem que ter correção, mas a correção tem que ser com sabedoria e com amor. E se você vê que o filho é bem geniosão, aí você tem que ter um trabalho com muita sabedoria de Deus para corrigir, até ajudar para o futuro. Porque a pessoa que você não corrige, ela vira uma pessoa geniosa para a vida, é difícil de conviver com gente geniosa. É ou não é? Vamos seguir em frente então. Então vamos lá, o que mais que eu botei? Que o inimigo construiu aonde? Na infância. Aonde mais que ele construiu? Em abusos psicológicos que a pessoa sofreu, de palavras, sabe? Ou às vezes a mãe, o pai, aquela pessoa que se faz, que, sabe, usa o psicológico para conseguir o que quer. Isso é muito ruim. Abusos físicos, às vezes agressão, e até ser molestado e abusado sexualmente. Isso é um trauma na vida da pessoa. O que mais que eu botei? Os traumas. Às vezes a pessoa passou por um trauma desse, é terrível. A pessoa precisa de Jesus para vencer. Não estou dizendo que não pode buscar uma ajuda na medicina, mas Jesus tem a solução. Coisas que nós ouvimos, às vezes a pessoa ouvia: você é idiota, você é incapaz, você é um burro, você não sabe tocar, você não sabe cantar, você não presta para nada. E aquilo foi travando a pessoa. A pessoa é talentosa, mas ela está travada, porque ela tem medo. Medo de que alguém humilhe novamente. Vamos lá. Coisas que ouvimos, mágoas. Às vezes a pessoa está presa na fortaleza da mágoa, o coração todo magoado, não perdoa e acha que está com a razão de guardar mágoa. E tudo que possa ser usado como um tijolinho para quê, pessoal? Para essa construção. Então o diabo vai pegando aquelas coisas que a gente nem imaginava, mas estamos absorvendo tudo aquilo, e ele vai construindo lá na alma da pessoa. E tem muitas pessoas que estão com a alma dominada. Olha os exemplos que eu vou começar a te dar. Muitos, antes de entrarem em uma igreja, eles possuíam um pensamento de que crentes são fanáticos, que igreja é lugar de louco, que dentro da igreja é uma roubalheira, que só damos dinheiro para o pastor, que a igreja é lugar de pessoas sem cultura. E quantos pensamentos mais nós tínhamos? Quem é que tinha alguns desses pensamentos aí? A maioria. E quantos anos a pessoa não entrou na igreja?
Porque o diabo botou uma fortaleza na tua alma que te mantinha na mão dele do lado de fora. Eu não vou para a igreja porque o pastor é ladrão, ele vai comprar um carro com o meu dinheiro. Até sem carro eu tô. Amém? Tô até sem carro, se quiser me dar de presente, tô aceitando. Amém? Até sem carro. Não, mas o pastor é ladrão, vai comprar uma casa com o meu dinheiro, vai fazer isso, e lá eu vou ficar louco, vão fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça, e não sei o que, e não sei o que, e tantas coisas que a gente ouvia. Mas as fortalezas são destruídas não com armas humanas, mas com armas espirituais, porque elas foram construídas na alma. E alguém orou por você, aquela fortaleza caiu, o preconceito. Você entrou na igreja, assistiu o culto, mas como é diferente, olha como eu gostei, eu acho que eu vou começar a frequentar. Mas só entrou quando alguém intercedeu por ti, quando um colega, um amigo, tu nem sabia que tinha alguém orando por ti, e aquela pessoa batalhou por ti espiritualmente até essa fortaleza ser quebrada, e você entrou, e está aqui até hoje. Quem está entendendo? Então quantas coisas o diabo vai construindo dentro da alma da pessoa, às vezes até entendimentos errados da Bíblia. Às vezes o pastor prega A, mas o demônio vai no ouvido da pessoa e faz ela ouvir B, ouve tudo ao contrário do que o pastor falou. Às vezes o espírito maligno lá na alma da pessoa, ela precisa ser liberta. Segue em frente comigo, vamos lá. Você possui algum pensamento assim? Eu acho que a maioria aqui tinha pensamentos assim, como eu dei os exemplos. Vamos lá. Eles eram fortalezas que haviam sido construídas aonde? Na sua alma. Elas lhe impediram durante anos de entrar na casa de Deus, até que alguém deve ter intercedido por você, até que você rompesse essa fortaleza e conseguisse adentrar em uma igreja. Uma vez que entrando, você percebeu que a igreja não era nada do que você pensava. Estou correto? Sim ou não? A maioria, né? Agora, você já tem uma ideia do que é uma fortaleza. Quem é que está entendendo o que são as suas fortalezas? Agora vamos para outra área da vida. Outro exemplo é aquela mulher que durante a vida ela casou 3 vezes, e em todas as relações ela foi abusada, ela sofreu, ela foi traída, ela casou com homens que bebiam, que não trabalhavam, que agrediam. Diante disso, ela hoje com 35 anos é questionada. Uma mulher com 35 é nova ou velha? O pessoal aqui tá meio dedo. No outro culto todo mundo gritou, é nova. Nesse aqui a maioria ficou parado. 35 é nova ou velha? É uma mulher nova ainda, pode ter filho, pode seguir a vida. 35, você tem que pensar assim, meu irmão. 35 é pouca idade. Por que é pouca? Porque você vai até os 120. Quem é que vai aos 120, diga amém. Então 35 não é nada, você está começando a vida. Vamos lá, segue em frente comigo. 35 anos, ela é questionada. Você não vai casar? A mesma diz, homens são todos iguais, não vou me... O diabo usou tudo que aconteceu na vida dela. E o que o diabo construiu dentro da alma dessa mulher? O que, pessoal? Uma fortaleza. E ela não quer saber. Pode aparecer uma pessoa boa, de Deus. Não, não quero. Acabou, vou ficar o resto da vida sozinho, porque eu só sofri. Tem outro. Muitas pessoas viviam ajuntadas e não casavam. E quem vive junto sem ser casado está praticando a fornicação. Por que a pessoa não casava? Porque dentro dela tinha uma fortaleza do diabo que dizia: casar estraga. Quem já ouviu falar disso? Casar só estraga. E dentro do coração o diabo estava dominando para manter você em pecado. Se eu morrer em pecado, eu vou para onde? Eu vou para o céu? Não. Então eu estou errado, só que o diabo construiu uma fortaleza. Casar estraga. O que é uma fortaleza? É um conceito, um pensamento errado que domina a tua mente. Pode tentar conversar, tu não aceita, tu fica com a mente fechada. Olha para o irmão do lado e diga: tu fica cego. É isso que acontece quando o diabo botou uma fortaleza em você fica cego. Pastor, casar estraga. Olha para o meu pai e minha mãe, viviam brigando. Eu não quero casar. Tá bom do jeito que tá juntado. Não tá bom, porque está desagradando a quem? A Deus. Você acha que casar com a bênção de Deus vai estragar? Ao contrário, vai ser muito melhor. Vai renovar o amor. Só que você está com uma fortaleza do diabo dentro de você. Uma área da tua vida que o inimigo domina. Você tem que derrubar isso hoje e dizer: eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou consertar, eu vou casar. Agora continua comigo, o que mais que eu botei aqui? Você percebe que diante de tudo que ela enfrentou, se construiu uma fortaleza na alma dela que a impede de ser realizada na vida sentimental. Um jargão está na alma dela: homens são todos o quê? E não é. O diabo, ele usa um pouco do nosso orgulho. Todo ser humano tem orgulho.
Eu tenho, você tem, e nós temos que lutar a vida toda para vencer o nosso orgulho, sim ou não? Sim, o orgulho é a raiz do pecado. Então ele pega um pouco do nosso orgulho e o que aconteceu antes diz, o homem é tudo igual, não presta, não vou, porque nós não conseguimos admitir, eu fiz a escolha errada, eu escolhi a pessoa errada, por isso que eu sofri, por isso que eu passei por isso. Agora, se eu escolher uma pessoa de Deus, vai dar certo, amém? Só que o diabo usa isso, não, é tudo igual, eu fiz a escolha certa, é eles que não prestam. Ou seja, o meu orgulho, o diabo já trabalha já no que tem dentro do ser humano, ele sabe que isso existe, porque foi o que derrubou ele, foi o orgulho ou não foi? Foi, que derrubou o diabo do céu, ele queria ser mais que Deus, então ele já usa o que a gente tem. Agora, você tem que tomar muito cuidado, eu já vou continuar a lição, se você quer casar. Por que, pastor? Porque existe algo chamado paixão, e ela dura ali uns 3 anos, no máximo 6. Só que 3 anos é o período que a pessoa namora, noiva e faz o quê? E casa. O que é a paixão? Paixão é uma loucura. Você fica cego. Todo mundo diz, essa pessoa não é certa. Seu pai e sua mãe dizem, pensa muito bem, o que eu vou te dizer é, o dia que o teu pai e a tua mãe te derem um conselho sobre namorado, ouça eles. Amém? Você é jovem ainda, porque você é maduro, você toma suas decisões. Você é jovem, não saiu da casa dos pais, ouça os teus pais. Ah, mas é que eu estou apaixonada, a pessoa. Você não enxerga os defeitos da pessoa, não enxerga, só enxerga coisa boa. O que acontece? Tu está apaixonado, tu casou. 1º ano de casamento, a paixão ainda está ali, tu está bem. 2º ano de casamento, ainda está bem. 3º ano, a paixão começa a morrer. Os nossos olhos começam a se abrir e a pessoa começa a ver com quem ela casou. Meu Deus, joguei pedra na cruz. Pastor, o que eu faço agora? Sabe o que tu faz agora? Tu vai lutar, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, não separe quem. Vai lutar. Pastor, mas existe a pessoa certa? Acho que não. Mas tem uma pessoa que é só para mim? Eu também acho que não. Porque imagina tu tá aqui no Brasil e a pessoa que é só para ti está no Japão. Como é que tu vai encontrar ela? Como é que tu vai achar essa pessoa? Eu acho que é nós que escolhemos. Só que quando a gente casa jovem, a gente não tem sabedoria para escolher. Por isso que se deve ouvir muitos pais. Pegar um conselho bom. Se o teu pai é aquele que vai te dar um conselho bom, né? Porque você é muito jovem, você não, às vezes vai casar apaixonado. E daqui a 3, 4 anos termina. Agora, por isso que não pode casar na paixão. Você tem que casar com a direção de Deus. Com uma palavra de Deus. Com uma orientação de Deus. E com o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele tudo suporta, ele tudo espera. E ele tudo enfrenta, amém? O amor de Deus vai até o fim. Pastor, mas é difícil achar uma pessoa parecida comigo. Com certeza, você não vai achar nunca, porque cada um nasceu numa casa diferente. Um nasceu numa família, o outro nasceu numa outra família, e cada família tem o seu jeito. Olha você e o teu tio, a casa do teu pai, a casa do teu tio, é diferente ou não é? A tua criação e a criação dos teus primos é diferente ou não é? Porque cada um tem a sua casa. Você na sua casa, o ovo é dentro da geladeira, porque ele vai estragar, ok? Quem diz que está errado? Na casa do teu tio, o ovo é em cima da geladeira, não precisa botar dentro, porque para o teu tio não estraga. E agora? Aí você casou com uma pessoa diferente, aí casaram, um quer botar o ovo dentro da geladeira e o outro quer fazer o quê? Não, fica fora, que ovo dentro, não gosta de ovo gelado? E aí começa uma briga, porque cada um é diferente do outro. Então o que a gente vai ter que ter para conviver com uma pessoa? Maturidade. Enquanto você não é maduro, não case. Amém? Não case se você não é maduro. Quem é o maduro? Tem condição de sustentar. Já está mais ou menos. Então vamos seguir aqui. Então a mulher, ela construiu dentro dela uma fortaleza. E quem botou isso? O diabo, precisa ser derrubado. Vamos lá. Quais fortalezas estão em vigor dentro da sua alma? O que você ouviu muito na infância, ou ouviu de alguém? O que falaram muito para ti na infância, ou o que alguém te falou muito? Cuide. Qual crença limitante você possui? Tem muitas pessoas que têm crenças limitantes, complexos de inferioridade. Pastor, eu não gosto da minha orelha. Ô irmão, o que tem a sua orelha? É muito grande, é muito pequena, é para fora, é para dentro. Besteira, você é o melhor de Deus. Pastor, eu não gosto dos meus olhos, é muito soltado, é muito pequeno, é japonês. Para com essa bobagem. Pastor, não gosto do meu nariz, ele é pontudo, ele é bicudo, ele é achatado. Para. Pastor, é que eu sou gordinho, eu sou magro, sou alto, baixo. A minha cor é preta, branca, amarela. Isso não muda. Para Deus todo mundo é o quê?
é igual, Ele te ama e você é imagem e semelhança de quem? De Deus. Esquece o resto, não deixe isso abater você, esses complexos ficarem te dominando. Não, eu não boto a roupa tal porque eu tenho uma vergonha tremenda. Isso é um complexo, você precisa vencer. Você é limitado numa área e Deus quer que você seja livre e não uma pessoa limitada. Complexidade, isso é ruim para nós. Jesus quer libertar. Vamos lá. Então, qual crença limitante você possui? Quem é que já ouviu? Não se deve dar o passo maior do que o quê? Que a perna. Quem é que cresceu ouvindo isso? Às vezes você cresceu numa família onde a roupa de um passava para quem? Para o outro. Você vai ter qualidades boas, mas dependendo do que mais você ouviu, vai ter umas qualidades não muito boas. Aí a gente cresceu a vida toda, não dá o passo maior que a perna, ser pobre. Aí a pessoa diz, não, eu não posso ter um carro melhor, uma casa melhor, eu não posso dar o passo maior que a perna, eu sou pobre, dinheiro não dá onde? Em árvore, então eu não posso. Essa pessoa vai ser difícil ser um empreendedor, a não ser que mude por dentro, não vai ser um empreendedor, porque o empreendedor é assim, tem dias que ele vai ter que dar o passo maior que a perna e vai ter que arriscar. Tem dias que ele vai ter que dar um peitaço para conseguir coisas maiores. Vai ter que ter coragem. E se nós formos criados desse jeito, às vezes a gente não vai ter coragem, vai ficar com medo. E às vezes a oportunidade de ouro está passando diante de mim. E eu vou deixá-la passar porque é uma falsa segurança. Na verdade é um medo que eu tenho. E muitas vezes vai ter que arriscar. Às vezes o negócio está lá no fundinho, está indo muito e tal, e apareceu um lugar bom, só que às vezes o aluguel é maior, mas eu acredito que eu vou para lá, eu vou ter mais cliente, o aluguel é maior, e às vezes eu tenho que dar um peitaço, eu vou para lá, eu vou pegar aquele aluguel maior, eu vou, Deus é comigo, vou conseguir. Mas e o outro que tem medo? Não, vou deixar passar, não é para mim, vou continuar aqui no meu cantinho, pequenininho, porque assim tá bom. Então, é a sua criação, precisamos vencer isso. Agora continua comigo, vamos lá. E Deus quer nos ajudar. O que mais? Qual crença limitante? O que você acha não ser capaz de fazer? Precisamos identificar e derrubar cada uma dessas fortalezas. O que a palavra diz? Número 1, temos um nome que está acima do quê? De todo nome. Abra a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Quem está entendendo o pastor, diga glória a Deus. Vamos vencer essas limitações ou não vamos? Vamos, eu quero ver todo mundo aqui nessa igreja vencendo. Quero ver você desfrutando de uma vida abençoada, é o que Deus tem para você. É para isso que Deus te chamou. Deus não errou quando te escolheu. E Deus não chamou você para dar errado. Deus te chamou para dar certo. Vamos lá em Filipenses capítulo 2. Vai lá com o pastor. Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo 2. Podemos ler? Sim ou não? Vou esperar todos acharem então. Aí nós acompanhamos juntos. Filipenses 2. E hoje é o dia da sua libertação. Quando formos orar, abra o coração e diga para Jesus: eu quero ser liberto de tudo, até aquilo que eu nem imagino que está lá na minha alma me trancando. Às vezes está trancando a vida financeira. Deus já poderia te dado mais há muito tempo, só que aquilo ficou nos trancando. Faltou alguém pregar a verdade para nos libertar disso. Vamos lá, Filipenses 2:9. Pelo que também Deus, o que Deus fez, pessoal? O exaltou, falando de Jesus, como? Soberanamente, olha o que a Bíblia diz, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então o nome de Jesus está acima de tudo. O que mais? Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e aonde? Nos 3 mundos, nas 3 dimensões, Jesus governa. Nos céus, os anjos, na terra, os seres humanos, nós, o nosso corpo, e debaixo da terra um símbolo dos demônios. Então nós temos um nome. Todas as vezes que o diabo investir contra você, vier com pensamento, Deus está te provando, tu tem que aceitar, tu é pobre, tu não pode, não, está amarrado. E eu amarro esse demônio em nome de, e esse nome é suficiente. Esse nome tem todo o poder que você precisa para vencer esse mal e derrubar essa fortaleza. Número 2, o que temos que fazer, diz a Bíblia? Vamos lá, Romanos capítulo 12. O número 2 está em Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e 2, eu vou ler, tá? Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2, e não vos conformeis com este mundo. Então eu não posso me conformar com esse pensamento que eu tenho. Tem gente se conformando com a doença. Pastor, o médico diz que o meu caso não tem cura. Não tem cura para o médico, porque para Deus não há nada
Impossível. Não, pastor, olha, eu nasci pobre, que isso, está me conformando. Não, na minha casa ninguém teve formação universitária, ninguém foi para a faculdade. Não, mas eu vou ir, porque Deus é comigo, se é o meu sonho, eu vou lá estudar e Deus vai me abençoar. Pastor, não, dá sim. Mude, não se conforme, não aceite. Ah, tem gente que está aceitando. A minha úlcera, pastor, eu dou um leitinho para ela se acalmar. A pessoa está aceitando. O meu bico de papagaio, a minha dor de cabeça, a minha dor na perna, o meu desgaste no osso. A pessoa está se conformando, ela está aceitando para ela aquela doença. Você está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que eu sou sarado. Não, pastor, mas é da idade, quando fica velho vem tudo junto. Quem disse isso? A Bíblia diz, nenhum dos seus ossos se quebrará. E a Bíblia diz, na velhice ainda darão frutos para o Senhor. Você está aceitando, porque está faltando conhecer a verdade. E quanto mais eu conheço a verdade, mais a verdade vai me libertar. Então a gente precisa, não aceito isso. Ah, mas todo casamento é assim. Não, mas o meu não vai ser. Ah, todo adolescente, pastor, ele tem essa fase, mas o meu não precisa ter. Porque eu sirvo a quem? A Deus. E haverá uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Vamos lá, continua. Romanos 12:2, o que diz? E não vos conformeis com que, igreja? Com esse mundo. Não aceita esse diagnóstico, não aceita essa doença, não aceita o desemprego, não aceite a dificuldade financeira que você está passando, não aceite esse problema no seu casamento. Você tem que resistir, você precisa lutar. Aí diz a Bíblia, não, mas transformai-vos. Como é que eu me transformo, diz a Bíblia? Pela renovação do vosso entendimento. Cada vez que eu ouço a verdade, que eu ouço a palavra, que eu ouço o pastor pregar, eu deixo aquela palavra entrar na minha alma, ela vai mudando o meu entendimento, ela vai mudando a minha maneira de pensar. Você aceitava a doença, achava que era um karma, que tinha que ficar doente, mas eu ouvi a verdade, Isaías 53, eu fui sarado. Aquela verdade renovou minha mente. Eu não aceito mais a doença, porque eu sei que Jesus já me curou. Então eu ouvi a verdade, e a verdade nos liberta. Agora continua, vamos lá. Aí diz, mas se transforme pela renovação do teu entendimento, para que você experimente qual é a boa, agradável e a perfeita, o que, igreja? Vontade de Deus. Irmão, Deus tem muito mais para nós. Levanta a sua mão e diga, Deus tem muito mais para mim. E Deus tem muito mais para cada um de nós que estamos aqui hoje. Eu falo do caso da irmã, que tinha 60 e poucos anos. Você imagina quantos anos ela deixou de estudar? Ela fez o Enem, ganhou uma bolsa, tirou uma nota, conseguiu entrar numa universidade lá. E está estudando, com 60 e poucos anos. Ah, não, é que já sou velho, 60 e poucos. Quero te fazer uma pergunta, vai morrer amanhã? Não? Então Deus tem muito para você. A gente tem que parar com essa. 60 você está no meio da régua, você vai até os 120. Tem mais 60 para frente para desfrutar da sua formação. Agora continua comigo, vamos lá. Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Irmão, não se conforma. O diabo quer que tu ache que as coisas lá do mundo são normais, que tu tem que aceitar, porque não, Paulo está dizendo, não, eu vou renovar a minha vida, minha alma, minha mente, pelo que a Bíblia diz. Eu não sou o que o mundo diz, o que as pessoas falam, eu sou o que Deus disse, e eu posso chegar onde Deus diz que eu posso chegar. Tem que mudar a maneira de pensar. 3, vamos lá. Precisamos resistir ao diabo e às suas fortalezas. Tiago 4:7. O versículo 7 diz assim, podemos ler todo mundo junto? Deixa eu ler para você, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a quem? Você viu que é a primeira regra, agora eu vou ler todo. Resistir ao diabo e ele fugirá de quem, pessoal? De vós. Presta atenção, primeiro, sujeite-se a Deus. Você quer ter força para resistir, para vencer o diabo? Primeiro você tem que se sujeitar a Deus. O que é me sujeitar a Deus? Colocar a minha vida na palavra, em obediência, em submissão à vontade de Deus, debaixo da autoridade dele. Primeiro eu me sujeito, eu me coloco diante de Deus em obediência, na palavra, fazendo o que Deus manda. Agora eu vou lutar, porque quando eu estou na palavra eu conheço a verdade, e se eu sei a verdade, eu posso lutar contra a mentira. E o diabo é o pai do quê? Eu sei que eu fui curado, então agora eu posso resistir à doença, porque eu estou sujeito, eu sei o que Deus fez, eu sei o que a palavra diz, eu sei que eu sou sarado, agora eu posso resistir e lutar. Demônio, pode sair, porque eu sei a verdade, e eu estou sujeito a Deus, eu estou na verdade, e a verdade diz que eu fui sarado. Eu não aceito essa dor de cabeça. Amém? Passa a mão e diga assim, eu não aceito, sai dor de cabeça.
Você tem que mandar ela embora da sua vida e dizer: eu não aceito mais, eu não vou ter mais dor de cabeça, porque pelas feridas de Jesus, o que nós somos? Agora tem gente que todo dia tem dor do quê? De cabeça. Todo dia a pessoa tem hora marcada para doer a cabeça da pessoa. Você chega lá, a pessoa tem 5 tipos de remédios diferentes para dor de cabeça, e às vezes tem que tomar 3 para ver se passa. Não, agora eu conheço a verdade, eu vou lutar. Agora eu vou resistir. O que diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. O que diz o texto, igreja? E ele fugirá de quem? Não permita que o inimigo fique na sua vida. Você recebeu o poder do nome de Jesus para botar ele para correr. Sujeite-se a Deus, mude a forma de pensar, pense de acordo com a Bíblia, não aceite esses pensamentos limitantes. Ah, pastor, eu não sou capaz. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pastor, eu sou fraco. Mentira. A Bíblia diz que quando diga ao fraco, eu sou forte, porque Deus está contigo. Para com isso. Ah, pastor, não, mas eu sou um perdedor, nada na minha vida dá certo. Está amarrado. Sobre todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Esquece isso, meu irmão. Você tem que ir para a palavra. É a palavra que você vai derrubar essas fortalezas que o inimigo colocou na sua alma. Não aceite isso. Continua comigo na folha, vamos terminar o estudo. Aí diz aqui: algumas fortalezas vêm de origem o que, pessoal? Familiar. Às vezes dentro da tua casa o diabo foi trabalhando dessa forma com você. Qual o trauma que você tem? Você tem medo do quê? Pastor, eu tenho medo de morrer sozinha. Eu tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo de não conseguir pagar o aluguel. Eu tenho medo que meus filhos entrem no caminho das drogas. Tira o medo, que o medo é a porta onde o inimigo ganha território na sua vida para entrar. Eu tenho medo desse negócio não der certo. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Porque o medo é o território que o inimigo usa para entrar. Você tem que tirar isso. E cuidar o que você fala. Porque a pessoa vive dizendo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sou banco, eu estou pelado, eu não tenho dinheiro. Esse mês está apertado, está difícil. Como é que essas pessoas vivem um mês inteiro? Sem dinheiro. A pessoa vive falando isso, vive confessando, chamando a existência, aceitando o pensamento que o diabo está botando na mente. Vamos lá? Então, algumas fortalezas vêm de origem familiar e de tudo que ouvimos durante a nossa infância. Então precisamos confrontar esses pensamentos e costumes. Tem que vencer até os costumes que você tem. Tem costumes que você tem que não são bons. Eu nem vou dizer para você falar para o irmão do lado mudar, que ele vai ficar chateado. Mas tem costumes que a gente tem que não são bons, pessoal. São errados esses costumes aí que você tem. Costumes que são errados de acordo com a palavra de Deus, porque a verdade tem o poder de nos libertar. Por isso que eu preciso estar na igreja para ouvir a verdade. Muitos tomavam banho com seus filhos quando eles eram pequenos, fazendo assim que seus filhos pudessem ver a nudez de seus pais. Agora, ao ouvir a verdade bíblica, percebemos que isso é errado diante de quem? Do Senhor. Levítico 18:7. Um irmão vê a nudez da irmã, é pecado. Vê a nudez dos pais e vê a mãe nua, o pai nu tomando banho. Pastor, mas é pequenininho, não entende. Você está amaldiçoando seu filho. De acordo com a Bíblia, isso é errado. Ô pastor, eu fazia isso. Deus me perdoe, a partir de hoje eu não faço mais, porque não agrada a Deus. Então eu preciso ouvir a verdade, ouvir o que a Bíblia diz para me libertar dessas fortalezas do inimigo. Vamos lá. Quais fortalezas estão de pé na tua vida? É o que eu estou te perguntando agora e eu quero que você se examine. Olhe para dentro do seu coração. Primeiro, pornografia. Você está preso nela? Faz quantos anos que você está na pornografia e nunca se libertou? Porque de tanto em tanto tempo tu cai de novo. Tu volta a olhar pornografia de novo. Começou com quantos anos? E às vezes hoje tu é adulto e está sempre de novo. Pode ficar às vezes 15, 20 dias sem olhar, mas daqui a pouco vai lá e olha de novo. Fica 30 dias sem olhar, mas vai e olha de novo. É essa fortaleza que o inimigo está me prendendo na pornografia. Eu preciso me libertar e Jesus quer te ajudar hoje. Tem que fazer jejum. Por que, pastor? Porque o jejum quebra a carne. E se você não quebrar a carne, você nunca vai se libertar dessa fortaleza maligna. Continua. Pornografia, o que mais? Medo. Tem pessoas que estão presas ao medo. A pessoa é talentosa, a pessoa sabe fazer várias coisas, a pessoa conhece a palavra de Deus, mas a vida não vai para frente, porque ela tem medo. Medo de tentar o próprio negócio, medo de arriscar. Ah não, mas é que eu preciso de segurança. Mentira, é o medo. E o medo às vezes me faz ficar preso no emprego, que a pessoa trabalha das 8 da manhã até as 10 da noite.
não tem um dia de folga e às vezes está ganhando R$ 500. E o chefe humilhando, pisando, o dinheiro nem está dando. Não, mas eu não posso sair porque isso aqui é minha segurança. Se eu perder isso aqui, o que eu faço? Medo. Muita gente já diz: fulano, você tem um talento, que você não bota um negócio? Ah, não. O que é isso? Medo. Não vai dar certo. Claro que vai, Deus é com você. Vamos lá, segue em frente. Então, o medo, a inveja. Tem gente com inveja ou não tem? Irmão, tem muita gente com inveja. O vizinho comprou um carro, eu vou ter que trocar o meu também. Pintou a casa de laranja, vou ter que pintar a minha de amarelo. Tem muita gente com inveja, quer ter o que o outro tem, fala mal do outro, nem conhece o outro, fala mal porque tem inveja, que nem conhece a pessoa, só porque a pessoa tem mais capacidade, se destacou mais do que você. Isso é errado, isso não é de Deus. Ciúmes. O outro vendeu melhor do que eu, não pode ser o melhor vendedor, tem que ser eu. Os ciúmes e a inveja geram competição. Vamos lá, o que mais? Trauma. Tem um trauma da infância, tem que vencer isso aí. Falta de perdão, tem que vencer. Desejos ilícitos. Você não consegue ficar dentro do seu casamento só com as relações que Deus criou. Você quer usar as partes da sua esposa que não foram criadas para o ato sexual. Você está dominado pelo demônio. Você precisa se libertar disso. E não faça a sua esposa pecar, porque às vezes tu leva ela a pecar, querendo coisas que não deveria. Você está dominado, tem que se libertar. Continua comigo, o que mais? Adultério. A pessoa está procurando outras pessoas. Você é casado, está errado. Você ficar desejando uma outra pessoa. Você que é solteiro também é errado. Você desejar uma pessoa que é casada, você vai estragar uma família. Continua comigo. Tem um pecado secreto que você pratica que ninguém sabe. Isso não agrada a Deus. Tem que se libertar disso urgentemente. Tem um complexo de inferioridade, tem que vencer isso, entender que você é o melhor de Deus. Vício de agradar todo mundo, não sabe dizer não. Tua família já levou quase todo o teu dinheiro, está pagando empréstimo para todo mundo. Isso não é bom também. Aquela carência emocional que leva você a escolher pessoas erradas para se relacionar. Relacionamentos que serão só abusivos contra você. Desejo de homossexualismo. Irmão, isso não agrada a Deus. E tem gente que está começando a ter desejo de homossexualismo. O homem olhando para o outro, a mulher olhando para outra. Isso é uma fortaleza do inimigo, tem que ser arrancado da nossa vida. Vamos finalizar. Precisamos destruir todas essas fortalezas. E quem é que vai vencer? Diga glória a Deus. Fique de pé porque eu vou orar por você agora. Quando nós vamos fazer uma oração. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.